Boa noite, continuando aqui na Escola Pan-Americana. Eu estou com o Daniel Jorge Lud, também que está expondo aqui hoje, né, no grupo dos formandos. Sim, artes plásticas. Sim. E aqui Essa é o Carnavatio. É uma obra feita em 2 tempos. A tela, se você vira, ela tem um outro tempo desse mesmo momento, um momento de festa. Eu trabalhei durante praticamente o ano inteiro de 2023. Foi uma obra em que eu queria unir alguns elementos, tanto compositivos, de obras que me inspiravam, de artistas que me inspiravam, com o meu cromatismo, com a escala tonal que eu fui desenvolvendo nesses últimos 4 anos e que eu via que dialogavam não só com a minha mão, mas também com a música, com a sensação que eu queria levar para a tela, em um momento às vezes muito enérgico. Eu percebi que eu sou um artista muito figurativo, nunca fui para a área da abstração, mas ao mesmo tempo nunca pensei na figuração como uma coisa muito delinear, muito próxima do desenho. Muitas vezes a forma vem mais pela pintura e pela cor do que pela linha e pelo traço. O traço acaba sendo um elemento ocasional quando eu preciso muito de alguma referência ou alguma informação específica. Mas em geral o Carnavatio, se você olha tanto à frente como atrás, ele trabalha mais com a cor e com o movimento dos corpos, mesmo estáticos, nesse cenário de carnaval, essa volta agora o arrefecimento da pandemia, a volta da ocupação da rua, a volta do som, do barulho, e essa questão até é dual entre a vida e a morte, onde você, querendo trazer muita energia, às vezes entra numa situação de risco. Então toda a obra eu tento trazer esse ponto, eu trago realmente de você trazer o máximo de energia possível e entender que nisso existe essa relação dual. Cada personagem está passando por a sua narrativa, está passando por um momento específico dessa cena de carnaval de rua, onde o céu e a terra se misturam, onde as pessoas estão em níveis diferentes, algumas muito acordadas, algumas já levadas pela bebida, outras assim ainda curtindo uma festa. E são cenas que você vê muito no carnaval de rua mesmo. Então, esse lado é a cena 2. Se você virar, você vê um momento um pouco anterior desse, em que essas mesmas pessoas estão em outros momentos dessa mesma festa. Muito bem. E as outras obras? Nós temos, além, é claro, do Carnaval, nós temos 3 obras da série Defragmentado. No caso, essa é a Iris, foi a segunda obra da série Defragmentado que eu criei, onde eu, primeiro em parceria, usando técnicas de foto digital, em que eu tiro fotos das pessoas, usando uma metodologia em que a foto ela se quebra, de certa forma. A foto panorâmica, por exemplo, ela tem uma tentativa pelo programa de sempre criar uma imagem única, porém se você usa ela de uma maneira que ela não deveria ser usada, a foto ela acaba se quebrando. E eu, antes de ser artista plástico, fui formado em engenharia, trabalhei com dados e via como na nossa sociedade contemporânea, atual, existe muito uma ênfase na arrecadação, na coletânea da informação por bases, por categorizações. Na análise de dados você tem muitas vezes a informação que você vai acumular, como ela é acumulada, que tipo de informação você usa e como ela vai ser organizada. Tudo isso determina muito como as pessoas são basicamente vistas pelas empresas, pelo mercado, pelos governos. Todas as informações elas são usadas de maneira fragmentada para tentar criar uma imagem completa das pessoas e tentar, às vezes, entender, às vezes manipular as ações dessas pessoas e às vezes até controlar o que essas pessoas podem ou não fazer. E aí nesse jogo da incompletude das informações parciais tentando formar uma informação total, eu resolvi levar isso para o âmbito visual. Então, meio que de certa maneira brincando com
imperfeição da tecnologia da foto panorâmica, dessa tentativa de criar uma imagem única, eu pego esses fragmentos e defragmento, torno eles um dentro da imagem, mas sempre existindo essa sensação de que elas se juntam, mas não da maneira que uma pessoa esperaria que elas se juntariam. Essa, no caso, é a obra Íris. A primeira defragmentação que eu tive foram 4 séries separadas que eu fiz na tela, 4 fotos separadas, 2 autorretratos, uma do meu professor e uma de uma colega, em que foram técnicas diferentes de fotos realizadas e também abordagens um pouco diferentes de quanto eu intervinha ou não na imagem após essa transcrição, essa passagem da foto para a pintura, por meio de pintura. E aí, essa foi a minha primeira obra, a Íris havia sido a segunda, e a terceira que eu fiz da série que está hoje em exposição é a Fernanda Defragmentada. Essa, de certa forma, foi uma abordagem diferente. Eu não usei a foto em si, mas eu usei a abordagem que eu já fazia tecnicamente, de juntar os corpos, de juntar os elementos dentro dessa nova obra, mas sem usar mais a fotografia panorâmica, sem usar a digitalização falha da câmera fotográfica, e sim encontrando já elementos que eu reconhecia como interessantes para a obra, juntá-los da maneira que eu via que faria mais sentido. Muito bem, bela obra. Realmente. Então, meus parabéns. Muito obrigado. Quem quiser vir aqui conhecer o seu trabalho, está na Escola Pan-Americana de Arte, na Avenida Angélica, 1900. Tem Instagram também? Tenho. Daniel Giorgio Ludi. Daniel Então, _Giorgio Ludi. Então, parabéns, Daniel. Muito obrigado.